seja muito bem-vindo ao nosso momento fiscal de hoje, onde a gente vai falar tudo sobre a emissão de CTE e de MDFE para o MEI ou MEI caminhoneiro, né? Que dá na mesma porque nem todo MEI é caminhoneiro, mas a forma de emissão de CTE é a mesma para as duas situações. Então, hoje a gente vai tratar aqui das regras, das obrigações, do preenchimento, enfim, de todas as particularidades aí relacionadas à emissão de CTE e de MDFE para você que é MEI e atua aí na área de transporte de cargas, para você que é microempreendedor individual. Mas, como todos os dias entram pessoas novas aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Leila Pfister, eu sou contadora, sou professora, contadora e consultora aí na área fiscal, especialmente aí no ramo de transporte de cargas. Eu já atuo na área fiscal há 15 anos, mas nos últimos 8 anos venho me dedicando exclusivamente aí à área de transporte de cargas, que é uma área tão deficitária de conteúdos aí, né? Então, eu sou professora dos cursos Setor Fiscal para Transportador de Cargas, Formação de Auxiliar Fiscal e Descomplicando o CTE, o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Todos eles, quem está vendo pelo Instagram tem o link aqui na bio e quem está vendo pelo YouTube tem o link aqui abaixo da aula, certo? E a minha missão aqui é te ajudar a ter domínio e segurança dessa área, da área fiscal e de faturamento das transportadoras de cargas, para você se destacar aí nesse mercado fiscal aí com as transportadoras e, consequentemente, ganhar mais com isso, que é isso que a gente quer, não é mesmo? Mas é isso, vamos aqui direto ao conteúdo para não tomar o seu tempo. E o foco de hoje é a emissão do CTE e do MDFE para o MEI ou para o MEI caminhoneiro. Inicialmente, deixa eu explanar aqui o MEI. Ele é um microempreendedor individual, que é optante pelo Simples Nacional, e se trata de uma forma de tributação, uma carga tributária reduzida, né? E também a simplificação no envio das obrigações acessórias. Ele foi criado com o intuito de tirar os pequenos empresários da informalidade, que eles já tinham seus negócios ativos, já atuavam como pessoa física, mas não tinha o seu CNPJ, não tinha uma empresa formalizada, né? Então, é uma forma de tributação muito barata, o que fica fácil para esses pequenos empresários terem o seu CNPJ e, consequentemente, acabar recolhendo a contribuição previdenciária para ter direito aos benefícios previdenciários, né? Porém, ele tem várias regras e a principal delas é com relação ao limite de faturamento, que para as empresas em geral é de R$81 mil por ano e para o MEI caminhoneiro é de R$251.600 por ano, ou proporcional aos meses em caso de empresa de início de atividade, né? E com relação às regras do MEI e do MEI caminhoneiro, eu não vou me aprofundar muito aqui. Eu já falei isso na live da semana passada, até vou deixar o link aqui abaixo para quem não assistiu. Então, se você não assistiu ainda, está aqui. Ou, se você é meu aluno lá do curso Setor Fiscal para Transportador de Cargas, também tem tudo lá certinho, bem detalhado, tá? Então, vamos focar aqui na emissão do MDFE e do CTE. Com relação à emissão do CTE, vejamos o que diz aqui a resolução CGSN 140 de 2018, que ele fala o seguinte, ó. Dispensa das obrigações acessórias. Em relação ao documento fiscal previsto no artigo 59, que são os documentos fiscais exigidos aí pelos estados, pelos municípios, conforme a atividade da empresa, no caso das transportadoras seria o CTE, para o Serviço de Transporte Interestadual Intermunicipal, e a NFSE, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, para os serviços municipais, que iniciam e terminam no mesmo município. Então, com relação aos documentos exigidos aí para as empresas, o MEI fica dispensado da emissão. Nas operações com venda de mercadorias ou prestações de serviço para consumidor final, pessoa física, então, se o MEI prestar um serviço, se o MEI vender uma mercadoria para uma pessoa física, ele tem que emitir o documento fiscal. E nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário da nota fiscal de entrada, quando o destinatário emitir a nota fiscal de entrada. Então, tem alguns, quando o MEI vende para uma PJ, a pessoa jurídica mesmo, que emite a nota fiscal de entrada da mercadoria que ele comprou do MEI, a nota fiscal de entrada, se já foi iniciado em 1 ou 2. Então, nesse caso, o MEI tem a dispensa de emissão do documento fiscal. Então, focando aqui no CTE, então, resumindo, o MEI ele tem que emitir CTE caso ele preste serviço para um tomador que seja pessoa jurídica, tá? O que é a maioria dos casos, né? Então, se o tomador ou destinatário for uma pessoa física, ele tem essa dispensa, mas se for uma pessoa jurídica, ele está obrigado a emitir, a não ser que o seu estado tenha algum tipo de dispensa com relação à emissão do documento fiscal, porque os estados têm essa autonomia de exigir ou dispensar, em algumas situações, a emissão do documento fiscal.
Então, você tem que confirmar essa informação se o seu estado está exigindo, mas regra geral tem que emitir sim. O que acontece? Pode ser até que o seu estado dispense e você não emita, só que se você for fazer uma operação interestadual, aí você vai chegar no outro estado e você vai ter problema, tá? Porque o outro estado vai te exigir o CTE e você vai estar sem o documento fiscal, você vai ser multado, as multas giram em torno de R$ 550 por documento fiscal, então o ideal é emitir mesmo. Mas assim, ainda que você esteja dispensado de emitir, você pode emitir se você quiser, certo? Não está proibido. Só que para emitir o CTE, o transportador ele tem que se credenciar na Cefaz, no seu estado, né? E fazer a sua inscrição estadual. E também se habilitar para a emissão de CTE. Após esse credenciamento, é só colocar a mão na massa e começar a emitir. Começar a faturar aí. E para faturar, você precisa também do teu certificado digital e um sistema para emissão de CTE. O sistema para emissão de CTE, você pode utilizar o sistema do Sebrae gratuito, que a gente até vai ver aqui nessa aula, certo? Então, vamos abrir aqui o sistema do Sebrae. Gente, teve uma outra aula que eu já ensinei o passo a passo, como que baixa esse programinha do Sebrae, todos os passinhos, cada campo a campo. Então, hoje a gente vai passar mais por cima o que muda para o MEI, tá? Alguns campos mais específicos. Você vai entrar lá no portal do Sebrae, no site do Sebrae, vai baixar o aplicativo do emissor de CTE, tá? E é esse aplicativo aqui. Você vai cadastrar a sua transportadora inicialmente, vai cadastrar o emitente, né, que é a transportadora, e vai iniciar os faturamentos, tá? Passo a passo, como eu disse, eu vou deixar o link aqui abaixo também da outra aula que eu ensinei o passo a passo. Mas, no geral aqui, ó, inicialmente, aqui deixa eu abrir aqui. Aqui em dados, né? Você vai colocar, vai ter ali o número do CTE, vai ter a data, enfim, vai ter o CFOP. Com relação ao CFOP, lá no manual do CTE tem a lista completinha dos CFOPs que são permitidos a serem utilizados no CTE, no documento do CTE. Tem uma lista bem maior, só que alguns CFOPs são permitidos apenas para NFE, notas fiscais, nota fiscal de energia, nota fiscal de comunicação, enfim. Para o CTE tem uma lista específica que é permitido utilizar aqui, né? Que são os CFOPs de serviço de transporte e os CFOPs ali de anulação, substituição de CTE. Aí, o que a gente tem que ver aqui também? O modal, né? Se é rodoviário ou aquaviário, você consegue fazer por aqui. O tipo de serviço. Se é normal, muitos caminhoneiros aí têm o tipo normal. Se é subcontratação, se você é MEI, você também pode emitir CTE de subcontratação. Como eu disse, tem alguns estados que dispensam, tanto para empresas do regime normal quanto empresas do MEI. Tem estados que dispensam a emissão do CTE por parte do subcontratado e dispensam também o recolhimento desse ICMS, então essa é uma regra de cada estado. Então tem que verificar a legislação do seu estado, mas o MEI também. A Leila, tem até um seguidor me perguntou essa semana, como que eu registro as receitas de subcontratação se eu não emitir CTE? Se você foi subcontratado e não emitiu CTE, se você é MEI, você vai relacionar. Tem um formuláriozinho padrão para você preenchendo as suas receitas. Todo mês você tem que preencher, porque final do ano a gente tem, na verdade, início do ano seguinte, a gente tem a declaração anual do MEI, que a gente informa o faturamento mês a mês da empresa, e também para depois fazer a distribuição de lucros lá para a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, é um formulário manual que você preenche aí normalmente, não tem que todo mês enviar para o portal, para a Receita, enfim, não tem que informar mês a mês o seu faturamento. Mas lá no final do ano, quando encerrar no início do ano seguinte, a gente declara como que foi o faturamento. O redespacho, quando uma transportadora entrega a carga para outra, para fazer uma outra parte do trajeto, né? A subcontratação é quando uma transportadora faz todo o transporte no lugar da outra. E o redespacho é quando é apenas uma parte do trajeto. Um cliente me contratou para fazer um serviço de transporte, só que eu vou levar até um pedaço do caminho e outro pedaço eu vou contratar outra transportadora. Daí é redespacho, porque ela não vai fazer todo o trajeto, vai fazer apenas uma parte. O MEI também pode trabalhar. Enfim, serviço vinculado a multimodal. Multimodal é quando tem mais modais de transporte de cargas envolvidos nesse processo. Eu vou levar uma mercadoria para o exterior, só que eu só vou pegar o meu caminhão aqui do meu estado e vou levar até o porto. Então, você só fez o transporte terrestre. Aí do porto ele vai via marítima para fora do país. Aí vai ter um serviço de transporte multimodal, porque vai ter mais de um tipo de modais. Vai ter o aquaviário e o terrestre, né? Então,
Só que como a minha empresa não faz, ela faz apenas uma parte aqui. A finalidade da emissão do CTE, CTE normal, CTE complemento de valores. Quando você fez um CTE com valor menor, com falta de alguma informação, você pode fazer um CTE complementar. CTE de anulação de valores, que é quando você fez um CTE com valor maior, por exemplo, e o seu cliente fez a declaração de anulação ou o evento eletrônico de prestação de serviço em desacordo, aí você faz o CTE de anulação de valores, um CFOP iniciado em 1 ou 2, tá? E o CTE de substituição é complementar ao anterior, né? Se você fez o de anulação, depois você tem que fazer o de substituição para substituir esse documento fiscal. Vamos fazer aqui um normal, retrato, paisagem, tanto faz. O local de emissão do CTE, estou colocando aqui, dei o local de início da prestação e o local de término da prestação. Gente, o local de início da prestação nem sempre é o mesmo do término, nem sempre é o mesmo do remetente, porque às vezes eu coletei uma mercadoria num local diferente do estabelecimento do remetente. Então, aqui o local de início da prestação é o local que de fato você coletou a mercadoria, estado, município onde você fez a coleta. E o local de término é o local onde você de fato vai entregar, independente de onde é o estabelecimento do destinatário. Certo? Vou ver aqui dados complementares, característica do transporte, que é tranquilo, né? Parte mais previsão de entrega, parte mais operacional, dados da retirada. Emitente, a minha transportadora. O tomador é quem vai pagar por esse serviço de transporte, quem vai ser o responsável por esse serviço. Se é o remetente, o destinatário, ou pode ser um terceiro, que eu coloquei aqui é o remetente, ó. Aí aqui vai os dados do remetente, os dados expedidor e recebedor. É utilizado nos casos de redespacho, né? Onde, que nem eu citei ali, minha transportadora vai fazer uma parte do transporte e a outra vai fazer o outro. A minha transportadora que coletou a mercadoria no remetente, ela vai ser a expedidora da outra transportadora. O CTE da outra transportadora vai ter a minha transportadora como expedidor, porque foi eu que entreguei a mercadoria para ela. E o recebedor é quem vai receber a mercadoria se quem vai receber não foi o destinatário. Eu vou entregar a mercadoria para uma outra transportadora, então ela vai ser o meu recebedor e não o destinatário, certo? Mas se não for nessa situação, se você for entregar a mercadoria para o destinatário, não vai ter recebedor, e se você pegar a mercadoria direto do remetente, também não vai ter expedidor. Geralmente esses dois campos não são preenchidos, tá? O destinatário é quem que vai receber essa mercadoria. É igual na NFE, né? Tem lá o emissor, que é o remetente, e o destinatário, que é o cliente ali da NFE. Tá? Vai preencher os dados dele aqui, CNPJ, inscrição estadual, endereço, enfim. Coisa básica, né? Não tem necessidade de a gente se aprofundar aqui. Agora aqui sim, ó. Aqui é importante. Serviços e impostos. Você vai colocar aqui o valor da prestação de serviços. Eu coloquei aqui R$1.000. O valor a receber também R$1.000, né? E o valor dos tributos eu vou deixar aqui zerado, tá? Por quê? Olha só, aqui tem os dados de ICMS, né? Então, como o MEI, ele não vai destacar ICMS, ele paga aquele valor fixo de R$5, de R$1 fixo na guia do MEI, a guia DAS do MEI. Então, ele não vai destacar ICMS, ele vai utilizar o CST 090. Empresas do Simples, no geral, utilizam CSOSN e não CST, mas as transportadoras são uma exceção à regra. Então, ela utiliza a CST 90, vai zerar a base de cálculo, alíquota e valor de ICMS, certo? CST de IPI, de PIS e de COFINS não vai no CTE, então não tem necessidade de a gente falar sobre isso, mas não tem tributação também. O MEI não paga esses impostos. Né? Deixa eu ver aqui. Que informações de interesse do fisco você também tem que informar, tá? É a mensagem padrão que você vai colocar contribuinte optante pelo CIMEI, que é uma mensagem padrão para o seu cliente saber que você é optante pelo CIMEI. E se você for preencher o número da pólice do RCTRC, que é aquele seguro obrigatório, você também vai colocar aqui nos dados adicionais de interesse do contribuinte, na verdade, né? Porque no programa do Sebrae não tem campo específico. Nos sistemas geralmente tem, mas como não é um dado obrigatório ser informado no CTE, é que na verdade os dados da pólice do seguro é uma exigência da NTT, não é uma exigência fiscal. Então, por isso que eu não me adentro nesse assunto nas minhas aulas, é um fim mais gerencial, societário, enfim. Mas se o seu cliente, se você precisa preencher os dados, que geralmente precisa, né, preencher os dados no seu CTE, no emissor gratuito do Sebrae, você vai colocar lá informações de interesse do contribuinte, na verdade. Deixa eu copiar aqui.
Você vai tirar daqui, tá? Aqui, de interesse do fisco, você vai contribuinte optante pelo CMEI mesmo. A não ser que tiver algum outro tipo de benefício fiscal, alguma outra coisa que o fisco te exija, tá? Aqui vai os dados da carga, informações do documento. Aqui é o documento fiscal que é coberta a carga, a nota fiscal da mercadoria que você está coletando, você vai informar aqui se é nota fiscal, se é uma NFE, se é um outro documento, daí você coloca os dados dela aqui, tá? Vai aqui em incluir. Documento de transporte. Se foi uma subcontratação, por exemplo, você vai vincular o CTE anterior aqui. Produtos perigosos, vai colocar os dados aqui se você fizer esse transporte, que agora o MEI pode, o MEI caminhoneiro pode fazer transporte de produtos perigosos, né? Se você transportar veículos novos, vai colocar aqui. Os dados de cobrança, vai colocar aqui o vencimento certinho. Informação do CTE globalizado, se é CTE globalizado, aquele que engloba várias prestações durante o mês englobados em um único CTE. Tem estados que tem essa situação. Quando você presta vários serviços internos para um mesmo cliente, você pode emitir um único CTE referente ao período no final do mês. Tem algumas situações aí vinculadas ao contrato, regra estadual, tá? Então, tem que avaliar. Se você tiver essa situação, verifique se o seu estado dispensa a emissão do CTE operação por operação. Às vezes, você pode emitir uma só por mês. Informação do serviço vinculado a multimodal. A chave do outro CTE multimodal que vincula a esse, né? Não é um caso tão comum, mas para o MEI, pelo menos, acredito que não seja tão comum, mas tem esse campo aqui. Aqui, coisa do programa, né? Rodoviário, o seu número no Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas, você vai colocar aqui. O seu RNTRC tem que preencher. E observação. Aqui tem... Tá ruim de enxergar. Alguma observação que você... Aqui é a observação de interesse do fisco, que é o mesmo campinho que a gente viu lá na outra telinha, que a gente colocou contribuinte optante pelo CMEI, pode colocar aqui também. E aqui a gente vai colocar informações de interesse do contribuinte, e você vai colocar aquela observação lá da apólice de seguro. Você pode colocar aqui, tá? O número da apólice certinho, não? Eu só coloquei aqui apólice, RC, TRC. Aí você vai colocar apólice, número tal, apólice de seguro tal, beleza? E depois disso você vai validar e conferir os dados ali do seu DANF e transmitir o seu CTE. Bem tranquilo, com diferenciação do MEI ali, que tem que ter aquela mensagem que é contribuinte obtente pelo CMEI, a questão ali do ICMS, que utiliza o CST 090, zera os valores do ICMS. Não tem muita diferenciação das outras empresas, tá? Então, tem o link aqui abaixo da outra aula que ensina bem certinho, passo a passo, desde baixar o programa, cadastrar a empresa ali, tudo inicialmente, beleza? E para transmitir, você tem que assinar ali com certificado digital, seja tanto A1 quanto A3, tanto faz, tá bom? Então, agora vamos ver o MDFE. Quanto ao MDFE, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, ele foi instituído e é regulamentado aqui pelo JustNF número 21 de 2010, sempre pegar ele atualizado aqui nos sites oficiais do Confas, tá? Então, aqui tem todas as regras desse documento, então qualquer dúvida você pode consultar aqui. Deixa eu abrir aqui na cláusula terceira, ele fala assim, ó, o MDFE deverá ser emitido pelo contribuinte emitente de CTE, modelo 57, que é o CTE eletrônico, pelo contribuinte emitente de NFE, quando ele fizer transporte de bens ou mercadorias realizados em veículos próprios ou arrendados ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas. Então, se o emitente da NFE, quem está remetendo a mercadoria, contratar um autônomo, por exemplo, o contribuinte da NFE mesmo que tem que fazer a emissão do MDFE, e o autônomo tem essa dispensa. Então, as empresas que vendem mercadorias, elas também estão obrigadas a emitir o MDFE. Se ela emite nota fiscal eletrônica, então ela precisa emitir o MDFE, mas só quando ela estiver transportando mercadorias com seu caminhão próprio ou quando ela contratar um transportador autônomo de cargas. E nos demais casos, quando ela contratar uma transportadora, pessoa jurídica, é a transportadora que vai emitir o MDFE. Certo? Mas nem sempre, né? Porque lá no JustNF, né, aqui ele fala também das dispensas da emissão do MDFE. Ele traz exceções a essa regra, que são as seguintes. Aqui na cláusula terceira A. A obrigatoriedade da emissão do MDFE não se aplica
em operações e prestações realizadas por pessoa física ou jurídica responsável pelo transporte de veículo novo, não emplacado, né, não é o caso, nas hipóteses previstas no inciso segundo do caput da cláusula terceira deste ajuste, nas operações realizadas por, aqui que vem, ó, microempreendedor individual, MEI, que trata o artigo 18, de 14 de dezembro de 2006, de pessoa física ou jurídica, produtor rural, enfim. Então, o MEI está dispensado de emitir MDFE. Um outro detalhe importante, você não precisa se credenciar para emitir MDFE, tá? Porque todos os emitentes de NFE ou de CTE já estão automaticamente habilitados para emitir MDFE. Então, não precisa fazer nenhuma solicitação diferente, certo? Apesar de que tenha dispensa, tá, gente? Então, o MEI está dispensado de emitir MDFE. Então, para encerrar aqui, resumindo, o MEI ele precisa emitir CTE, caso o tomador do CTE seja uma pessoa jurídica, seja um serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, e ele está dispensado de emitir, porque se é municipal é nota de serviço, né? E ele está dispensado de emitir o MDFE. Parece simples, né? Só que detalhe é que alguns estados não concedem inscrição estadual para o MEI, o que automaticamente não habilita ele para emitir CTE, dispensando ele de emitir. Mas acontece que se ele for prestar um serviço de transporte para outro estado, ele vai ter problemas quando ele chegar lá no posto fiscal do outro estado. Porque a falta de emissão de documento fiscal, a gente sabe que tem multas, geralmente em torno de R$550, eu até já tinha comentado, né? Mais o imposto devido na operação, que fica bem pesado, e no caso do MEI, então, olha o custo aí que você tem por não estar investindo na sua equipe, no seu conhecimento. O pessoal acha caro às vezes pagar R$500 num curso, em um treinamento aí para a equipe, só que só com uma multa dessa ele já tira frouxo esse investimento, né? Mas, cada um. Então, esses transportadores inscritos nesse estado que não estão habilitados para emitir CTE, eles estão tendo que migrar muitas vezes para outra forma de tributação para poder emitir CTE, se eles costumam prestar serviços e operações interestaduais. Mas acredito que agora, com o MEI caminhoneiro, como muitos transportadores vão começar a emitir CTE, acredito que os estados vão ter que se adequar, vão ter que se adaptar a essa nova situação e permitir a emissão do CTE para o MEI. São poucos estados que não permitem, mas tem, tá, gente? E quando o serviço é municipal, que inicia e termina dentro do mesmo município, aí cabe nota fiscal de serviço àquela municipal, na NFSC. Aí não tem segredo, é só se habilitar lá na prefeitura do município e emitir. O serviço municipal é aquele que inicia e termina no mesmo município. Não importa que município que se é o município da sua transportadora ou não. Se iniciou e terminou dentro de um município, é nota fiscal de serviço, certo? Gente, tá aí um excelente nicho de mercado, né? Atender esse povo todo que vai sair da informalidade e vai precisar de ajuda para emitir CTE e cumprir as normas legais, né? Tem muitos trabalhos aí que a gente pode fazer nesse ramo do transporte, que é um ramo bem deficitário de profissionais capacitados, profissionais qualificados que têm domínio dessa situação. Basta você dominar esse assunto. Muitos escritórios nem atendem transportadoras porque não têm o conhecimento técnico nessa área e não querem ter, né? Não querem tirar tempo para ir atrás. Então, se você tem esse conhecimento, fica a dica aí. E se não tem, bora se inscrever no curso Setor Fiscal para Transportadores de Cargas para dominar essa área, tá, gente? Quem tá vendo pelo YouTube tem o link aqui abaixo, quem tá vendo pelo Instagram tem o link aqui na bio. Então, bora se inscrever nessa turma aí de abril, gente. Certo, gente? Quem tiver dúvidas sobre esse assunto pode deixar aqui abaixo da aula. E quem tiver alguma colaboração também, como esse assunto é um assunto muito novo, fique à vontade para compartilhar com a gente, que juntos somos mais fortes, certo? Então, é isso. Espero de coração ter te ajudado, ter esclarecido algumas das suas dúvidas aí, ter dado uma força nessa parte aí, nesse assunto que é novo. Então, se esse assunto te ajudou, curte, comenta, compartilha e me dá uma ajuda também para o canal crescer aí. E na próxima semana a gente tem mais uma aula sobre a área fiscal ou de faturamento das transportadoras de cargas. Mas aqui no Instagram também sempre tem novos conteúdos sobre esse assunto. Então me acompanhe aqui, @LeilaFister. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!